Me responda uma coisa importante. Você já parou de verdade? Não aquela pausa de 5 minutos antes de dormir, enquanto o celular ainda está na mão. Não aquela tarde de domingo com o fone no ouvido e o feed rolando. Estou falando de uma parada real, de silêncio de verdade, sem estímulo, sem conteúdo, sem barulho externo. A maioria das pessoas nunca fez isso. E se você está aqui assistindo esse vídeo, existe uma grande chance de que você também nunca tenha feito. E o mais curioso, você provavelmente nem percebeu que estava fugindo. Porque é assim que funciona. A fuga não vem com uma placa, ela não anuncia, ela se disfarça de produtividade, de entretenimento, de conexão social, de responsabilidade. Ela se veste de rotina. E você vai vivendo, preenchendo cada brecha com estímulo, sem nunca se perguntar de que, exatamente, você está tentando se distanciar. Hoje a gente vai falar sobre exatamente isso, sobre o barulho que você coloca na sua vida, sobre o silêncio que você tem medo de enfrentar, e sobre o que acontece quando você finalmente para de fugir de si mesmo. Não é um vídeo confortável, mas é um vídeo necessário. Existe uma lei não escrita no mundo moderno que diz que você precisa estar sempre ocupado, sempre conectado, sempre consumindo alguma coisa. Se você está parado, é porque está perdendo tempo. Se você está em silêncio, é porque está sendo improdutivo. Se você está sozinho consigo mesmo, sem nenhum estímulo externo, algo deve estar errado. E o mercado de atenção entendeu isso muito bem. As plataformas foram desenhadas para nunca deixar um segundo vazio. Sempre tem mais um vídeo, sempre tem mais uma notificação, sempre tem mais um conteúdo esperando para ser consumido. Não por acaso, por design. Mas há algo que essas plataformas sabem e que você talvez ainda não tenha consciência total. O barulho não é só entretenimento, o barulho é anestesia. Quando você preenche cada segundo com estímulo externo, você está impedindo que uma coisa muito específica aconteça. Você está impedindo que você se ouça. E isso não é coincidência, é automático. É o sistema nervoso fazendo aquilo que ele foi treinado a fazer ao longo de anos, evitar o desconforto. E para muitas pessoas, o maior desconforto possível é ficar sozinho consigo mesmo. Pensa comigo, quantas vezes você já pegou o celular sem nenhum motivo claro, só para ver? Só para ter alguma coisa na tela. Quantas vezes você já colocou um vídeo, uma música, um podcast, não porque estava com vontade de ouvir, mas só para não ter silêncio? Esse comportamento tem um nome em psicologia. Chama-se evitação experiencial. É quando você usa comportamentos externos para evitar entrar em contato com experiências internas, pensamentos que incomodam, emoções que assustam, verdades que você ainda não está pronto para encarar. E o paradoxo é cruel. Quanto mais você foge, mais aquilo que você está fugindo cresce na escuridão. Aqui está a pergunta que a maioria das pessoas tem medo de fazer. O que você vai encontrar se parar de verdade? Porque tem uma razão para o barulho existir. Ninguém cria uma armadura sem ter algo que quer proteger. E ninguém preenche a vida de ruído sem ter algo que não quer ouvir. Para algumas pessoas, o silêncio traz à tona a sensação de que a vida que estão vivendo não é a vida que queriam. Que as escolhas que fizeram foram baseadas em expectativas alheias, em medo de decepcionar, em uma versão de sucesso que nem era delas. Para outras, o silêncio traz relações que deveriam ter terminado, conversas que deveriam ter acontecido, pedidos de desculpa que nunca foram feitos, limites que nunca foram colocados. Para outras ainda, o silêncio traz uma dor mais profunda, a sensação de que algo foi perdido ao longo do caminho. Que em algum momento, no meio de tanta correria e tanto esforço para parecer bem, elas pararam de ser autênticas e não sabem mais ao certo quem são quando ninguém está olhando. Nenhuma dessas coisas é agradável de encarar, mas todas elas são reais e todas elas estão lá esperando no silêncio, independente do quanto de barulho você coloque sobre elas. A questão não é se você vai encontrá-las, a questão é quando e em que condições. Porque tem uma diferença enorme entre encontrar essas coisas de forma voluntária,
quando você escolheu parar e se olhar, versus encontrá-las de forma involuntária, quando tudo desmorona de uma vez e você não tem escolha. A fuga funciona, até o momento em que para de funcionar. E quando para de uma vez. Na jornada do herói, existe um arquétipo que aparece em todas as culturas, em todas as épocas, em todas as histórias. O fugitivo, aquele que recusa o chamado, que vira as costas para a aventura, que escolhe o conforto do conhecido em vez do desconforto do crescimento. E o que as histórias sempre nos mostram é que essa fuga tem um custo. O herói que foge não escapa da transformação, ele só atrasa. E normalmente a versão atrasada é mais dolorosa do que teria sido a versão escolhida. Você conhece pessoas assim. Talvez você seja uma dessas pessoas. Alguém que sabe, lá no fundo, que algo precisa mudar. Que a vida que está vivendo tem uma camada de falsidade. Que as relações que mantém são sustentadas por hábito, não por escolha. Que o trabalho que faz não tem mais nenhum significado real. E mesmo sabendo disso, continua. Porque mudar significa parar. E parar significa ouvir. E ouvir significa enfrentar. E enfrentar significa que não tem mais como fingir que não sabia. Se você está curtindo esse conteúdo, considere se inscrever no canal. Cada vídeo aqui é construído para te mostrar o que você ainda não quis ver. O fugitivo não é covarde. Ele é humano. Ele tem medo. E o medo é legítimo. O problema não é sentir medo. O problema é deixar que o medo tome todas as decisões. Porque enquanto o medo decide, você não decide. Você reage, você evita, você preenche. E a sua vida vai sendo construída não pelo que você escolheu, mas pelo que você escolheu não enfrentar. Tem um efeito que acontece quando a fuga se torna o padrão de vida. Um efeito silencioso, gradual, que você raramente percebe enquanto está acontecendo. Chama-se alienação interna. É quando você vai, aos poucos, ficando estranho para si mesmo. As suas preferências genuínas ficam borradas. Os seus valores reais ficam enterrados sob camadas de expectativa externa. A sua voz interior, aquela que sabe o que você realmente quer, o que você realmente sente, o que realmente importa para você, vai ficando cada vez mais distante, mais abafada, mais difícil de ouvir. E aí chega um ponto em que alguém te pergunta: o que você quer? E você não sabe responder, não porque você seja indeciso, mas porque você passou tanto tempo ignorando essa pergunta que perdeu o fio da meada. Isso tem consequências práticas nas decisões que você toma, nas relações que você escolhe ou tolera, no tipo de trabalho que aceita, na forma como gasta o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro. Tudo isso é moldado pela sua capacidade de se ouvir. E quando essa capacidade atrofia por falta de uso, você começa a viver no piloto automático, fazendo o que sempre fez, seguindo o roteiro que aprendeu, repetindo os padrões que herdou, sem nunca parar para perguntar se é isso que você realmente quer. E a coisa mais perturbadora é essa: a fuga consome mais energia do que a parada. Evitar algo, suprimir algo, ignorar algo, tudo isso tem um custo cognitivo enorme, é exaustivo. É o cansaço que o sono não resolve, porque não é o corpo que está esgotado. É a mente que passa o dia inteiro fazendo malabarismos para não olhar para dentro. Compartilha esse vídeo com alguém que você acredita que precisa ouvir isso. Às vezes, a gente não manda porque não sabe como começar a conversa. Esse vídeo começa por você. Vamos ser precisos sobre o que significa parar de fugir. Não é uma transformação instantânea. Não é um insight mágico que muda tudo em um fim de semana. Não é aquele retiro espiritual que resolve décadas de padrão em 4 dias. Parar de fugir é um processo. E esse processo começa com um ato muito simples. Você cria silêncio voluntariamente e você fica nele, sem celular, sem fone, sem tarefa, sem justificativa para estar ocupado. Apenas você, o silêncio e o que vier. No começo é desconfortável. A mente vai querer preencher. Vai trazer pensamentos aleatórios. Vai criar urgências fictícias.
vai lembrar de coisas que você precisa fazer. É o sistema nervoso tentando escapar do silêncio da única maneira que sabe, com ruído interno quando não tem mais ruído externo. Mas se você ficar, algo começa a acontecer. As camadas começam a baixar. A voz que você foi silenciando ao longo do tempo começa a aparecer. E ela raramente diz o que você esperava ouvir. Às vezes, ela diz que você está cansado de verdade, não de trabalho, mas de uma vida que não tem muito a ver com quem você é. Às vezes, ela diz que você tem mágoa de alguém que você afirmou ter perdoado faz tempo. Às vezes, ela diz que o sonho que você abandonou no caminho ainda está vivo, esperando. Às vezes, ela diz que a relação mais importante da sua vida está sendo negligenciada e que você sabe disso. Essas informações estavam todas lá. Elas sempre estiveram. Você só não estava ouvindo. E quando você ouve, não significa que tudo vai ficar bem imediatamente. Significa que agora você tem informação real. E com informação real, você pode tomar decisões reais, em vez de apenas reagir ao que a vida vai empurrando na sua direção. Existe uma relação que determina a qualidade de todas as outras, que determina a qualidade das suas amizades, do seu relacionamento amoroso, da sua relação com o trabalho, com o dinheiro, com o seu próprio corpo. É a relação que você tem consigo mesmo. E essa relação é construída ou destruída na qualidade do tempo que você passa na sua própria companhia. No quanto você se ouve, no quanto você se respeita, no quanto você é honesto consigo mesmo. Quando essa relação está comprometida, tudo o mais sofre. Você busca nos outros a validação que não consegue dar a si mesmo. Você depende de aprovação externa, porque a interna está desconectada. Você aceita menos do que merece porque lá no fundo não está certo de que merece mais. E o pior, você pode estar fazendo isso sem perceber. Com um sorriso no rosto, com uma agenda cheia, com uma vida que parece bem por fora. Enquanto por dentro, essa relação consigo mesmo está sendo construída sobre ausência, sobre evitação, sobre o barulho constante que impede qualquer conversa real entre você e você mesmo. A maioria das pessoas investe anos em relacionamentos com os outros sem jamais investir um mês sério na relação consigo mesma. E depois se pergunta por que tudo parece vazio. Porque mesmo com tudo aquilo que conquistou, ainda tem algo faltando. Não falta algo do lado de fora. Falta você para você mesmo. O ponto de virada não é dramático. Não é uma crise épica. Não é uma revelação cinematográfica. Na maioria das vezes, o ponto de virada é quieto. É o momento em que você decide, conscientemente, que não vai mais preencher aquele espaço, que vai deixar o silêncio entrar, que vai ouvir o que estiver lá, independente de ser confortável ou não. É o momento em que você escolhe a consciência em vez do conforto. E isso, ao contrário do que parece, não é um ato de sofrimento. É um ato de respeito. Respeito por si mesmo. Respeito pela sua história. Respeito pela pessoa que você pode se tornar quando para de desviar dela. Porque aqui está o que a fuga nunca vai te contar. Do outro lado do silêncio, depois do desconforto inicial, depois de encarar o que você não queria encarar, existe algo que você provavelmente não esperava encontrar. Clareza. Não a clareza de ter todas as respostas, a clareza de saber quem você é, o que importa para você, o que não vale mais o seu tempo, o que você precisa mudar, onde você quer chegar, quem você quer ter por perto. Essa clareza não está disponível quando você está em fuga constante. Ela só aparece quando você para, quando você fica, quando você ouve. E uma vez que você a encontra, ela muda tudo. Não de forma explosiva, mas de forma profunda. Porque você começa a tomar decisões a partir de um lugar diferente. Um lugar mais verdadeiro. Um lugar que é genuinamente seu. Então aqui está a pergunta que fica. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio de verdade e ouviu o que tinha para ouvir? E se você nunca fez isso, a pergunta mais importante é outra.
O que você está com tanto medo de ouvir? Porque o barulho que você coloca na vida é proporcional ao silêncio que você tem medo de enfrentar. Sempre foi e sempre será. Até o dia em que você decide que já não tem mais nada para fugir, porque finalmente encarou o que estava esperando. Te espero no próximo vídeo. Eu sou Rafael Vidal e não vim aqui te motivar. Vim te mostrar o que você ainda não quis ver.